Olá pessoal, esse é o trabalho da matéria de transferência de calor em massa 2. Esse seminário é composto por mim, Arthur, pelo Douglas e pelo Gabriel, e o título do artigo que a gente escolheu é Processos de transferência de massa através da interface ar-água, uma revisão descritiva. Então, o sumário do artigo no artigo é apresentado um resumo, uma introdução, um material e métodos, resultados e discussões e uma conclusão. Resumo. Neste trabalho, foi apresentada uma revisão descritiva sobre absorção e desorção de gases em água com a aplicação à engenharia ambiental e saneamento. São reunidos sistemas que envolvem a transferência de gases na interface ar-água, nos quais o coeficiente de transferência de massa quantifica o processo de troca ocorrido. Os sistemas mencionados são os naturais, como rios, lagos, estuários e mares. Além disso, as técnicas desenvolvidas com o intuito de quantificar os processos de transferência de gases, como aeração superficial e desorção de gases, que podem também ser relacionados com o processo de volatilização de compostos orgânicos, são apresentadas nas suas diversas aplicações. Introdução. O mecanismo de transporte de massa através das interfaces gás-líquido é de grande importância em numerosos processos ambientais e industriais. Dentre esses processos podem ser incluídos o projeto de equipamentos de absorvedores de gases, reatores e o estudo de problemas relacionados com aeração em estações de tratamento de águas residuárias, lagos, rios e mares. Na maioria dos casos de importância prática, o líquido escoa em regime turbulento e as características dessa turbulência no líquido são de significativo valor no entendimento do transporte através das interfaces. Muitas tentativas têm sido feitas para modelar esses processos, no entanto, a maioria destes apresentam sofisticações e hipóteses adotadas para os mecanismos de transporte e requerem resultados de origem empírica. Esses modelos geralmente não simulam os detalhes físicos da estrutura turbulenta próxima à superfície, mas sim o efeito global da turbulência no escoamento médio. E na hidrodinâmica, a hidrodinâmica e mecanismos de tratamento, mecanismos de transporte, têm resultado em muitos modelos de pouca exatidão e aplicabilidade. Então, o objetivo principal desse trabalho é apresentar uma revisão descritiva acerca de processos interfaciais de transferência de massa em sistemas ar-água, visando sua aplicação hidráulica, ambiental e saneamento. Material e métodos. O período incluído pela presente revisão vai de 1920 até 1999. Para acesso direto às obras referidas, foram utilizados acervos das bibliotecas do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia da USP e da UFSCar. As obras de referência utilizadas foram Engineering Index e Current Content, e a situação brasileira teve como principais referências as revisões de Cunha e Schultz. Resultados e discussões. Os corpos naturais de água, através de seus escoamentos turbulentos, têm capacidade natural de se autopurificarem de alguns tipos de resíduos, através da reposição de oxigênio consumido na biodegradação, principalmente matéria orgânica oriunda de lançamentos de efluentes, indústrias, esgotos e águas superficiais contaminadas que drenam áreas urbanas sem infraestrutura de saneamento básico. Essa reposição se dá pelo processo de absorção de oxigênio através da interface ar-água, ou seja, pelo processo natural
de transferência denominado reaeração atmosférica. Por outro lado, a reaeração e o seu processo inverso, a dessorção de gases de substâncias tóxicas da água, são casos particulares do processo de troca interfacial ar-água, e a intensidade desse processo podem ser estimada normalmente a partir dos coeficientes de transferência KL, os quais têm dimensões de velocidade. Pode-se descrever brevemente alguns dos fundamentos teóricos sobre fluxo líquido de qualquer substância através da interface, tal como ilustrado pela figura 1. Então, nessa figura 1, a gente tem o perfil de concentração na interface ar-água, como assumida pela teoria do filme. Temos ali nas extremidades um escoamento turbulento e internamente um transporte molecular. Pela lei de Fick, que quantifica o fluxo líquido de substância por unidade de área, onde F, como podemos ver nas fórmulas aqui embaixo, é o fluxo líquido de substância por unidade de área, D é o coeficiente de difusão molecular da substância na água ou no ar, C é a concentração, Z é a distância a partir da interface. O fluxo líquido na interface ar-água é zero no equilíbrio quando a razão de concentração no ar e na água é igual à constante adimensional da lei de Henry, como podemos ver nessa segunda fórmula aqui, onde Ca é a concentração na substância da substância no ar e Cw é a concentração da substância na água. Henry é uma função das propriedades do soluto, da temperatura, salinidade, etc. E é bem conhecida para os gases mais comuns como oxigênio, nitrogênio, CO2, porém não tem sido estudada para substâncias mais complexas, porque as relações de Henry com os referidos parâmetros devem ser determinadas experimentalmente por serem menos comuns e apresentarem algumas dificuldades na sua determinação. Expressando o fluxo de líquido como o produto de um coeficiente de transferência do corpo líquido, K, e sua diferença de concentração com a atmosfera, ou um gás qualquer, obtém-se a seguinte equação: F igual a K vezes Ca sobre Henry menos Cw. Bom, eu sou o Gabriel e, dando continuidade no artigo, nós temos que o inverso do coeficiente de transferência do corpo de água ele pode ser definido como uma resistência à transferência de massa, e ela é formada pelas resistências em série das fases líquida e gasosa. E a equação 4, ela nos mostra que a resistência a essa transferência é a soma das resistências das duas fases envolvidas, que eu acabei de citar, né? Gasosa e líquida, onde o Kl ele é o coeficiente de filme líquido e o Kg é o coeficiente de filme gasoso. E nós temos que, para algumas substâncias químicas pouco solúveis, o He e Kg ele é maior que o Kl, ou seja, a resistência da fase gasosa ela é maior que a resistência da fase líquida. Entretanto, existe um grande número de compostos em que a resistência ao transporte ela está no filme gasoso, e dessa forma o He e Kg ele é menor que o Kl. Então, a resistência de fase gasosa é menor que a resistência da fase líquida. E alguns exemplos desses compostos são os pesticidas e herbicidas. Um conceito importante para a gente entender é o da teoria da renovação superficial. E o seu conceito é que o líquido da superfície ele é periodicamente renovado pelo próprio corpo líquido. Ou seja, porções turbulentas de líquido elas são forçadas para a superfície. E embora o processo difusivo molecular ele exista abaixo da interface, a sua espessura ela varia no tempo e no espaço, diz aqui. E essa teoria da renovação ela diz que a frequência de renovação é o fator mais importante na transferência de massa nessa interface ar-água que estamos tratando no artigo, né? Inclusive bem mais importante que a espessura dos filmes. E
uma aproximação apropriada de transferência de massa é o fluxo difusivo não estacionário, f de t, em uma região infinita, que é dado pela equação 5, tá? Onde o t é o tempo desde que o fluido foi renovado, ou a idade dessa porção renovada, c é a concentração e z é a distância a partir da interface em que o coeficiente de troca K conduziu ao resultado. E aqui nós temos a equação do coeficiente de filme líquido e gasoso, tá? Aqui na equação 6, onde o RA e o RW são as taxas médias de renovação superficial nos meios, ar e água. E essa teoria, ela considera grandes e pequenos turbilhões como fontes de renovação ou difusividade turbulenta nesse mecanismo de renovação. E Kishinevsky e Serebransky, em 1955, eles abordaram esse problema de transferência de massa a partir da interpretação sem resolução, tá? Importante destacar, da equação de transferência, já que não se conhece a variação da difusividade efetiva dE, que atua no sistema junto, então, com a distância normal à superfície Z, que nós vimos anteriormente. E esse dE, como mostra na equação 7, ele é a soma das difusividades molecular e turbulenta na interface, tá? E o modelo proposto por Kishinevsky e Serebransky, ele é dado pela equação 8, onde dE é o coeficiente efetivo da difusão e o ΔT é o período de renovação ou tempo de contato das fases. E o principal argumento desses autores é que para altas agitações o processo ele é controlado pela difusividade turbulenta, dt, tá? Tendo a difusividade molecular dm, uma participação então reduzida nessa troca. E foi apresentado por Schulz uma proposta de solução da equação de transferência KL, essa é a equação 8 que nós vimos agora. E importante destacar, então, que o artigo ele foi apresentado apenas algumas variações simplificadas, tá? Não foram abordadas algumas questões mais aprofundadas. E retornando, então, à equação 9, essa variação apresentada. A equação 9 é dada por m asterisco alfa x mínimo elevado a n, onde o m asterisco ele é a vezes h sobre dm, e o x mínimo é o k dE sobre a ao quadrado, onde o dm é a difusividade molecular, o a é a velocidade característica do sistema e o h é a profundidade da lâmina d'água, e o x mínimo é a definição da posição da interface, tá? E existem diversos modelos para descrever esse processo de transferência gasosa em um líquido sob agitação turbulenta, modelos teóricos, empíricos, semi-empíricos, só que esses modelos eles requerem a determinação de parâmetros que dependem das características hidrodinâmicas do escoamento, que não são facilmente relacionadas às variáveis físicas e hidráulicas do escoamento. E as tendências comportamentais de KL, elas dependem de modo crítico do sistema de escoamento, que é caracterizado pela geometria, temperatura e características físico-químicas do soluto e do solvente. Alguns estudos eles são frequentemente conduzidos com o intuito de investigar as relações dos coeficientes de absorção e desorção aplicados à hidráulica ambiental e saneamento. E um exemplo disso são os tanques de mistura apresentados na próxima figura, tá? Onde parâmetros hidráulicos como altura do tanque, diâmetro da hélice do tanque, velocidade de rotação da hélice, inclinação, número e largura das hélices, dentre outros, eles caracterizam o padrão de escoamento que vai influenciar na troca de gases na interface ar-água. E esses dispositivos eles são usados para simular os escoamentos naturais e são principalmente utilizados em estações de tratamento de águas residuárias. E aqui nós temos a figura 2, que eu citei anteriormente, e o que essa figura nos mostra é que da esquerda para a direita, né, a primeira imagem é quando o gás ele é introduzido e dissolvido aqui no fundo do tanque, e ele vai se misturando com o escoamento, conforme vai passando o tempo, e recirculando no líquido, sendo introduzido por uma hélice. Aqui na última imagem a gente já percebe que o gás ele já está recirculando, e esse recirculamento ele é induzido por uma hélice que está aqui na altura de 1/3 do tanque. E essa é uma simulação que mostra então o comportamento do gás em regime transiente em um intervalo de tempo de aproximadamente 12 segundos de agitação, tá? Esse processo de absorção e dissorção dos gases ele é de difícil modelagem
e ele é apenas entendido de forma parcial. Então, alguns tratamentos teóricos, eles só atingem o sucesso, eles só chegam no que deveriam chegar no modelo teórico sobre algumas condições restritas de análise, tá? Olá a todos, meu nome é Douglas. Eu vou falar sobre os resultados de discussões sobre o artigo de transferência de massa. Eu vou falar sobre os modelos conceitual, semi-empírico e empírico das literaturas apresentadas no artigo. O modelo conceitual é baseado em hipóteses formuladas para processos de transferência, como, por exemplo, o modelo de dois filmes, no qual se refere à facilidade de passagem de massa na interface e é associada com a existência de filmes interfaciais. Temos o modelo de penetração, mas o mais importante é o modelo de aproximação linear para difusão turbulenta, no qual é explorado um caso particular da família de expressões para a difusidade turbulenta sugerida por King, produzindo resultados que englobam todas as teorias, tendências de todos os conceitos dessa transferência. Mostra-se que não se espera uma única equação para o coeficiente de transferência KL, sendo que as características físicas, geométricas e simétricas interferem na sua quantificação. Temos um modelo semi-empírico, que são resultantes das combinações convenientes dos fatores que afetam a transferência de massa na superfície livre, sendo as constantes nas relações assim sugeridas determinadas por regressões múltiplas, como Traxel, 1969, e Krenkel, 1963. Já os modelos empíricos são resultantes de análises de regressão múltipla de variáveis consideradas pertinentes pelo investigador, ou a partir da análise dimensional, utilizando parâmetros de escoamento médio do gás e do líquido, novamente com constantes sendo determinadas pela técnica de regressão múltipla. Temos Streeter em 1925 e Isaacs em 1968. Nós podemos dizer que o modelo conceitual concentra-se no conceito ou na teoria que explica e descreve fenômenos a ser estudado. E o modelo empírico é um método criado para testar a validade de teorias e hipóteses em um contexto de experiência. Bom, com os diversos exemplos demonstrados no slide anterior e mais alguns exemplos que não foram citados, essas teorias gerais elas mostram que diferentes pontos de vista são adotados na descrição física do problema interfacial de transferência de massa, sendo necessária a adoção de modelos convenientes para quantificar as variáveis definidas ao longo dos desenvolvimentos teóricos. No entanto, quando essas descrições se aproximam da realidade, apenas pode ser avaliado através de resultados experimentais. O problema da inexistência de uma teoria geral conduziu ao desenvolvimento de métodos para a determinação do coeficiente de reaeração, que seria K2, que seria o KL sobre o H, que o H é a profundidade média do corpo da água, que está da água em questão, e o coeficiente de transferência KL. E até 1965 empregavam-se métodos indiretos, que seria a técnica de balanço. A técnica de balanço e a técnica de perturbação de equilíbrio, com autores diferentes para cada técnica. E que foi lançado em 1925 a técnica de balanço e em 1955 a técnica de perturbação de equilíbrio. Ou 1962, 1965. E nesse período, em 1969, Tisgow desenvolveu um método conhecido como traçadores gasosos. Esse é um método mais difundido, que originalmente empregava-se um traçador radioativo. O princípio básico sobre o qual a técnica é fundamentada é a constância da razão entre coeficientes de transferência de gases distintos. Esta razão é geralmente obtida experimentalmente em tanques de mistura, dentro de uma faixa limitada de condições de temperatura, turbulência e turbulência. E essa ferramenta ela pode ser utilizada como um fator útil para testes de autodepuderação em rios
utilizando traçadores gasosos, tais como hidrocarbonetos leves. Temos também as fontes de erro dos traçadores gasosos, que foi definido por Bennett em 1972, que na análise de traçador, que seriam a precisão do valor da razão entre os coeficientes de transferência do traçador e do oxigênio, e a precisão do procedimento envolvendo a medida do coeficiente de transferência de massa do traçador gasoso. Temos também, para determinar o KL e o K2, temos também o traçador sólido, que envolve interface sólida líquida de uma sonda sólida solúvel, a qual é uma alternativa potencialmente promissora, que foi proposta por Diorti em 1983 e por vários outros autores. O método se baseia na ideia de que tanto o processo de absorção do oxigênio quanto a solubilização da sonda solúvel depende das características turbulentas do meio, devendo haver relação entre elas. Bom, aqui segue um exemplo de um traçador gasoso em uma barragem, onde tem vários exemplos dos traçadores medindo uma barragem. Bom, concluindo o trabalho, as referências consideradas foram relevantes no processo de transferência de massa em interfaces para a engenharia sanitária e ambiental. O processo de volatilização foi relacionado ao processo de absorção e dissorção de gases pelo fato de ambos serem processos de primeira ordem, isto é, apresentam cinética ou velocidade de transferência. Não existe forma definitiva para quantificar coeficientes de transferência de massa, existe apenas uma mobilização por parte de pesquisadores na busca de uma unificação de tendências dos modelos conceituais apresentados, visando uma melhor compreensão do assunto. Já os modelos existentes geralmente não simulam detalhes físicos da estrutura turbulenta próxima da superfície, mas sim efeito global da turbulência do escoamento médio, requerendo a utilização de constantes empíricas. O processo de transferência inicial de massa na interface do gás líquido é sensível a parâmetros físicos-químicos como temperatura, difusidade molecular, solubilidade, tensão superficial, umidade relativa do ar, parâmetros hidrodinâmicos e etc. E nos estudos acerca de transferência inercial de massa, é necessária a construção de equipamentos, às vezes onerosos, para análise específicas. Esses experimentos geralmente induzem também a utilização de técnicas peculiares para obtenção de dados. E esse projeto chega ao fim. Obrigado.